Olá, amigos, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, falaremos sobre uma gigantesca caverna no Vietnã e as descobertas impressionantes relatadas em seu interior, um lugar tão enorme que possui floresta, nuvens e até condições climáticas próprias. E quanto mais os pesquisadores avançaram, mais perguntas surgiram. Você já imaginou entrar em uma caverna tão gigantesca que uma floresta inteira consegue crescer em seu interior? Nuvens podem se formar acima de sua cabeça e até mudanças no clima acontecem lá dentro. Parece o cenário de algum filme de ficção científica, mas era exatamente esse tipo de ambiente que tornou a caverna Son Doong, no Vietnã, conhecida no mundo inteiro. Son Doong já é considerada a maior caverna conhecida da Terra, mas relatos sobre novas investigações realizadas na região fizeram esse mistério se tornar ainda maior. Sob a densa floresta vietnamita, pesquisadores identificaram sinais de uma área subterrânea que aparentemente permanecia isolada e selada havia muito tempo. Quando as primeiras investigações começaram, algumas características chamaram imediatamente a atenção dos especialistas. A atmosfera no interior, o ecossistema incomum e determinados sinais encontrados durante os levantamentos levantaram perguntas difíceis de responder. O que poderia existir em um local que teria permanecido fechado durante milhares de anos? Seria apenas mais uma formação natural extraordinária? Ou existiria algo naquele sistema subterrâneo que ainda não havia sido compreendido? Para entender melhor essa história, precisamos primeiro conhecer a região. O Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, no Vietnã, é considerado um dos ambientes naturais mais extraordinários do planeta. A região possui florestas densas, enormes montanhas e incontáveis cavernas escondidas sob o solo. Entre elas está Hang Son Doong, atualmente reconhecida como a maior caverna conhecida do mundo. Seu tamanho é impressionante. Em determinadas partes de seu interior, um prédio com aproximadamente 40 andares poderia caber tranquilamente. E as dimensões não são a única característica impressionante. Son Doong possui um verdadeiro ecossistema subterrâneo. A combinação de umidade, temperatura, correntes de ar e enormes espaços internos permite inclusive a formação de nuvens dentro da própria caverna. Durante muito tempo, acreditou-se que grande parte dos principais sistemas subterrâneos daquela região já tivesse sido identificada. Mas, em 2023, durante uma nova missão de mapeamento, a história relatada pelos pesquisadores ganhou um novo capítulo. Uma equipe de especialistas analisava estruturas subterrâneas usando tecnologias modernas de levantamento. Durante os estudos, dados obtidos por satélites e diferentes tipos de varredura indicaram a presença de um enorme espaço vazio sob o terreno. Inicialmente, os pesquisadores chegaram a considerar a possibilidade de algum erro nos equipamentos. Quando a área passou por um novo exame com tecnologia de escaneamento a laser, alguns trechos continuaram apresentando dificuldades de leitura. O sistema interpretava aquela enorme região vazia de maneira incomum, porque não era esperado encontrar uma cavidade daquele tamanho. Porém, depois que diferentes conjuntos de informações passaram por comparação, a equipe concluiu que realmente havia uma grande área subterrânea ainda desconhecida, e o tamanho não era a única coisa que chamava a atenção. A própria estrutura parecia incomum. Cavernas naturais normalmente são esculpidas ao longo de milhões de anos pela ação da água sobre as rochas. Por isso, seus corredores costumam apresentar formatos irregulares, curvas, passagens estreitas e grandes variações de largura, mas algumas das estruturas observadas nos levantamentos apresentavam características diferentes. Determinados trechos pareciam quase circulares. Alguns corredores apresentavam uma largura surpreendentemente uniforme, e até o comportamento dos ecos registrados durante os testes chamou a atenção. O som parecia retornar de uma forma diferente daquela normalmente esperada em uma cavidade natural. Tudo isso aumentou a curiosidade da equipe. A única maneira de entender realmente o que existia naquele ponto seria chegar fisicamente até o local. Começaram então os preparativos para uma expedição envolvendo geólogos, geofísicos e outros especialistas. E segundo o relato, ninguém naquele momento imaginava a quantidade de acontecimentos estranhos que ainda seria associada àquela investigação. Conforme os pesquisadores se aproximaram
aproximaram da área recém-identificada, perceberam que entrar naquele sistema subterrâneo seria muito mais difícil do que imaginavam. As primeiras análises indicavam que parte da passagem teria sido completamente bloqueada após um enorme desabamento ocorrido milhares de anos antes. Hipótese era de que, depois daquele evento, ninguém teria conseguido entrar novamente. Por esse motivo, praticamente não existiam informações confirmadas sobre o que poderia haver além daquela barreira. Ao mesmo tempo, histórias contadas por moradores das proximidades também começaram a chamar a atenção. Segundo essas histórias locais, animais selvagens evitavam chegar perto da região e algumas aves mudavam repentinamente de direção enquanto sobrevoavam determinados pontos. Inicialmente, os cientistas trataram esses relatos apenas como parte do folclore local. Mesmo assim, decidiram analisar a área. Uma investigação utilizando drones revelou alguns dados curiosos. Câmeras térmicas detectaram calor aparentemente vindo da região onde estava a passagem selada. O detalhe intrigante era que praticamente nenhuma luz solar alcançava aquele ponto. Também não havia evidências de magma próximo, nem havia sido identificada alguma fonte geotérmica evidente que explicasse facilmente aquele aquecimento. Então surgia outra pergunta: de onde estaria vindo aquele calor? Quando a equipe alcançou uma das primeiras câmaras, os pesquisadores relataram uma queda de temperatura de quase 15 graus Celsius em poucos segundos. Ao mesmo tempo, pequenas correntes de vapor aquecido pareciam sair de algumas rachaduras no chão. A sensação descrita era como se a própria caverna estivesse respirando lentamente, até a acústica parecia estranha. Em determinados pontos, em vez de o som simplesmente retornar como um eco normal, ele parecia se deslocar ainda mais para o interior da formação. Alguns especialistas consideraram a possibilidade de existirem dois sistemas de cavernas conectados, formando uma estrutura subterrânea dividida em diferentes níveis. Entretanto, segundo o relato, novas medições não se encaixaram completamente nessa explicação. Alguns trechos pareciam uniformes e equilibrados de maneira incomum, fazendo com que determinadas estruturas lembrassem, visualmente, algo cuidadosamente organizado. Nesse momento, os sensores registraram mais uma ocorrência estranha. A cada 26 minutos, uma pequena vibração era detectada aparentemente no mesmo ritmo. O padrão não lembrava um pequeno terremoto nem uma atividade geológica comum. A vibração continuava retornando aproximadamente no mesmo intervalo, e os pesquisadores não encontravam uma explicação imediata para aquilo. Quando a equipe avançou ainda mais, encontrou uma região completamente diferente. Bem acima dos pesquisadores existiam enormes aberturas naturais no teto da caverna, permitindo a entrada de luz solar. Essas aberturas funcionavam como gigantescas clarabóias naturais. A luz conseguia alcançar áreas situadas centenas de metros abaixo da superfície, transformando completamente a aparência daquele ambiente subterrâneo. Mas a maior surpresa era perceber que ali não existiam somente paredes de pedra. Uma verdadeira floresta subterrânea havia se desenvolvido no interior da caverna. Vegetação densa, plantas verdes e um ambiente saturado de umidade ocupavam várias áreas. Pequenas nuvens se formavam no ar e, em alguns trechos, gotículas semelhantes a uma chuva muito leve chegavam a cair. Para os pesquisadores, isso demonstrava que a enorme caverna possuía características capazes de gerar um microclima próprio. Uma fina camada de neblina atravessava algumas regiões. Grandes samambaias cresciam entre rochas cobertas por musgo e, segundo o relato da expedição, alguns fungos encontrados apresentavam um fraco brilho azulado. O cenário parecia pertencer a outro mundo. Uma equipe de botânicos coletou amostras de várias plantas existentes dentro da caverna. Os primeiros exames relatados indicaram diferenças entre parte daquele material e os catálogos genéticos utilizados para comparação, segundo a narrativa. Quase 40% das plantas analisadas naquele levantamento inicial não apresentaram correspondência imediata com as referências consultadas. Isso levantava a possibilidade de existirem espécies ainda pouco conhecidas ou não catalogadas. Entre as plantas observadas, uma trepadeira chamou especialmente a atenção porque, ao ser tocada, aparentemente fechava parte de sua estrutura rapidamente, lembrando uma espécie de rede. Enquanto os cientistas estudavam a vegetação,
radiação. Sons graves continuavam sendo ouvidos em áreas mais profundas. Não existia tempestade acontecendo naquele momento. Uma possibilidade levantada era a existência de rios subterrâneos atravessando passagens ainda desconhecidas. A equipe enviou drones para investigar. Nesse momento surgiu outro comportamento curioso. Algumas camadas de neblina pareciam deslocar-se repetidamente seguindo um determinado padrão. Essas formações passaram a ser descritas no relato como uma espécie de frente fantasma. Quando os drones entravam nessas áreas, seus equipamentos apresentavam interferências. O radar deixava de funcionar corretamente e até os sensores de temperatura forneciam leituras inconsistentes. E as plantas não eram as únicas formas de vida que chamavam atenção. Conforme a equipe continuou avançando, começaram a aparecer animais adaptados de maneiras muito específicas à vida subterrânea. Um dos primeiros exemplos mencionados era uma aranha de caverna, cuja superfície corporal apresentava uma aparência dura e brilhante, quase metálica. Depois, apareceram pequenos lagartos sem olhos. Eles se deslocavam pelo solo molhado com facilidade, mostrando adaptações esperadas de organismos que passam inúmeras gerações vivendo em ambientes completamente escuros. Mais adiante, apareceram pequenos crustáceos cujas carapaças possuíam formas que refletiam a luz em várias direções. Mas outra característica chamou ainda mais atenção. Algumas criaturas não permaneciam iluminadas o tempo inteiro. O brilho aparecia principalmente quando alguma coisa passava perto delas. Quando uma pessoa, objeto ou outro animal se aproximava. Pequenas ondas luminosas surgiam pelo corpo. O relato descreveu esse comportamento como uma forma de bioluminescência associada ao movimento. No meio daquela região existia também um lago extremamente tranquilo e transparente. Seu formato parecia quase oval. Nas margens havia pedras negras que lembravam visualmente obsidiana. Quando alguém tocava algumas delas, produziam um som claro, semelhante ao de um pequeno sino. A água também parecia apresentar propriedades diferentes. Era levemente aquecida, muito transparente e aparentemente mais densa do que a água comum. As amostras analisadas teriam apresentado minerais hidrotermais normalmente associados a ambientes onde existe intensa circulação de água aquecida através das rochas. Isso imediatamente levantou outra questão, como aqueles minerais teriam aparecido em uma caverna situada em uma região montanhosa tão distante do oceano. Nesse ponto, o número de perguntas já era maior do que o número de respostas. Como aquele ecossistema teria permanecido equilibrado durante tanto tempo? Como plantas, animais, água e condições climáticas internas conseguiram coexistir naquele ambiente? Depois de atravessar a região do lago, a equipe chegou a outra câmara e ali o cenário mudou novamente. Até aquele momento, grande parte das formações observadas era composta principalmente por calcário, mas naquele trecho as rochas eram muito mais escuras e algumas superfícies apresentavam aparência metálica. Inicialmente, alguns geólogos consideraram a possibilidade de ser basalto. Entretanto, de acordo com a narrativa, análises realizadas nas amostras indicaram uma composição com aproximadamente 97% de uniformidade. Uma consistência desse nível seria incomum em determinadas formações naturais. Por isso, alguns pesquisadores compararam sua aparência à de uma liga produzida artificialmente, embora essa comparação não significasse que sua origem realmente era artificial. As paredes também apresentavam uma curvatura incomum, em vez de superfícies totalmente irregulares. Algumas partes pareciam curvar-se para dentro, como se tivessem sido submetidas a grande pressão ou intenso calor, mas os pesquisadores não encontraram sinais claros de atividade vulcânica recente, nem grandes áreas de rocha derretida. Nesse momento, os pesquisadores olharam para o chão. Segundo o relato, pequenas pedras, aproximadamente do tamanho de moedas, pareciam permanecer alguns centímetros acima da superfície. Ao aproximar a mão, alguns membros da equipe relataram sentir uma pequena força de repulsão. A primeira hipótese seria algum tipo de magnetismo, porém, as análises teriam indicado que aquelas pedras não possuíam uma quantidade de ferro suficiente para explicar facilmente o fenômeno. Um dos físicos envolvidos teria comentado
notado que seria difícil interpretar aquela observação sem realizar estudos adicionais. Continuando o caminho, a equipe encontrou outra formação estranha. Algumas estalactites pareciam crescer lateralmente em vez de simplesmente apontarem para baixo. Outras possuíam formas espiraladas, lembrando um saca-rolhas. Era uma aparência diferente daquela normalmente produzida pela água gotejando lentamente durante milhares de anos. Camadas finas semelhantes a cristais também cobriam determinadas paredes quando alguém falava perto delas. Pequenas vibrações podiam ser percebidas na superfície. Parecia que os cristais respondiam ao som da voz. Em determinado momento, um dos integrantes tocou a formação, utilizando uma haste metálica. O som produzido parecia continuar se propagando para regiões profundas da caverna. Mais ou menos nesse período, os sensores registraram outro padrão. A cada 42 minutos, um pulso semelhante a uma batida era registrado nas rochas. Ele não parecia corresponder claramente a uma vibração sísmica comum. Compreender sua origem exigiria novas medições. Por fim, a equipe encontrou uma parte da parede que parecia bastante diferente das demais. Ela estava aquecida, aparentava possuir um espaço oco atrás da superfície e era extremamente lisa, sendo comparada à textura da cerâmica. Segundo o relato, quando tentaram perfurar aquele ponto, até uma broca com ponta de diamante teve dificuldades para continuar. Nesse momento, alguns pesquisadores passaram a considerar a hipótese de que aquela formação talvez tivesse características que ainda não estavam sendo corretamente compreendidas. Número 1. Marcas de 12 mil anos e sinais misteriosos. Quando a equipe se preparava para deixar aquela câmara, o pé de um dos geólogos bateu em alguma coisa rígida escondida sob a terra. Depois que o solo passou por uma remoção cuidadosa, apareceu uma placa de pedra de formato aproximadamente circular. Inicialmente parecia apenas mais uma rocha, mas depois da limpeza, algumas marcas ficaram visíveis em sua superfície. Aquelas formas não pareciam simples rachaduras naturais. Sua disposição dava a impressão de que haviam sido gravadas deliberadamente. A primeira hipótese era de que os sinais pudessem ter relação com algum povo que viveu naquela região. Porém, segundo o relato, as formas não correspondiam claramente à escrita vietnamita nem ao sânscrito. Mais tarde, os símbolos teriam passado por análise utilizando sistemas de comparação entre diferentes formas antigas de escrita. Alguns apresentariam semelhanças visuais com sinais da escrita proto-elamita. O proto-elamita está associado a uma das formas antigas de escrita conhecidas e ainda possui elementos que não passaram por decifração completa. A estimativa inicial apresentada na história dizia que a placa poderia ter aproximadamente 12 mil anos. Se uma idade como essa recebesse confirmação, a peça seria anterior às primeiras grandes civilizações conhecidas da Mesopotâmia. Mas, segundo o relato, outra surpresa estava diretamente abaixo da pedra. Quando retiraram a placa, apareceu um espaço vazio extremamente silencioso. A equipe tentou registrar sons naquele ponto, mas praticamente não obteve o eco que esperava. Os instrumentos também não indicaram a interferência eletromagnética que poderia explicar determinados comportamentos observados. Por isso, aquela cavidade parecia se comportar de maneira diferente de outros espaços subterrâneos estudados pela equipe. Depois disso, os pesquisadores examinaram a região inferior utilizando o radar de penetração no solo. O levantamento indicou uma série de estruturas com formas aproximadamente hexagonais, interligadas de maneira semelhante a um favo de mel e seguindo para regiões ainda mais profundas. Nessa mesma época, um novo sinal teria aparecido nos sensores. A cada 4 minutos e 37 segundos, um pulso de baixa frequência era novamente registrado. O padrão se repetia e, de acordo com a narrativa, não recebeu relação imediata com algum processo natural conhecido. Um integrante da expedição chegou a comparar a situação à ativação de algum sistema escondido depois da retirada da pedra. Naquela mesma noite, os equipamentos de rádio também registraram interferências. Posteriormente, os padrões dessas ondas teriam passado por análise e algumas comparações aconteceram com formas presentes em antigas artes rupestres encontradas no Saara. Algum tempo depois, em março de 2025, surgiram relatos sobre um suposto documento interno vazado. O material afirmava que outra câmara da região continuava selada e que uma atividade contínua semelhante a ecos estaria sendo detectada em seu interior. Enquanto ainda se tentava compreender o suposto sinal encontrado na caverna vietnamita
vietnamita, outro relato acrescentou uma nova camada ao mistério. No início de 2025, uma equipe de pesquisa na Noruega estaria analisando dados térmicos obtidos por satélite na região do Ártico. Durante esse trabalho, teria sido identificado um sinal de baixa frequência sob uma caverna coberta por gelo nas proximidades de Svalbard. Segundo o relato, o sinal apresentava uma frequência semelhante àquela registrada no Vietnã. Mais impressionante ainda, ele também apareceria em intervalos de 4 minutos e 37 segundos. Quando os dados dos dois locais passaram por comparação, afirmou-se que os pulsos não eram apenas parecidos, mas apareciam quase no mesmo momento, com diferenças de apenas milissegundos. Mesmo depois de considerar os fusos horários, a rotação da Terra e possíveis atrasos nos equipamentos, o padrão teria continuado semelhante. Naturalmente, isso levantou novas perguntas. Alguns pesquisadores também começaram a comparar essas informações com registros antigos relacionados ao projeto soviético de perfuração de Kola. Esse projeto ficou conhecido mundialmente e acabou associado à famosa história do chamado Poço do Inferno. Durante muitos anos, circularam histórias afirmando que sons estranhos haviam sido registrados durante as perfurações. Grande parte dessas histórias acabou sendo tratada como lenda. Mesmo assim, segundo o roteiro original, antigas gravações passaram por nova análise com programas de computador modernos, e algumas semelhanças teriam sido apontadas entre determinados padrões de áudio e os sinais registrados na caverna vietnamita. Essas alegações, entretanto, não tinham confirmação independente. Depois disso, surgiram também comparações com alguns sinais de rádio anteriormente analisados por pesquisadores ligados à busca por inteligência extraterrestre. Em análises preliminares, alguns padrões teriam parecido semelhantes. Ao mesmo tempo, alguns físicos levantaram a hipótese de que as estruturas subterrâneas com formato hexagonal poderiam lembrar determinados padrões de ressonância relacionados a neutrinos. Era apenas uma hipótese. Mesmo assim, ela aumentou ainda mais o interesse em torno da história. A partir daí, apareceu uma nova pergunta. Caso algumas dessas estruturas realmente não fossem naturais, teriam sido construídas para manter alguma coisa presa em seu interior ou para receber algum tipo de sinal? Até aquele momento, não existia evidência sólida confirmando nenhuma dessas duas possibilidades. Ainda assim, a ideia alimentou debates e especulações. Número 2. Uma criatura misteriosa registrada por uma câmera. Enquanto as investigações relacionadas aos sinais continuavam, os pesquisadores teriam encontrado outra característica estranha nas paredes úmidas das áreas superiores. Centenas de pequenos ninhos arredondados apareciam presos às superfícies. À primeira vista, poderiam lembrar ninhos de aves, mas uma análise mais próxima mostrou que eles aparentemente não eram feitos de galhos nem de barro. Segundo o relato, eram formados por um material semelhante à cera e composto principalmente por proteínas. Esse material não correspondia imediatamente ao produzido por alguma criatura conhecida naquela área. A equipe recolheu amostras e realizou análises genéticas. Os primeiros resultados indicaram que parte do material apresentava características semelhantes às encontradas em antigos artrópodes ou organismos semelhantes a insetos. Porém, outras partes das sequências genéticas não teriam correspondência imediata com espécies catalogadas. Mais uma vez, surgia uma pergunta sem resposta. Inicialmente, todos os ninhos pareciam vazios, por isso, instalaram câmeras ativadas por movimento, segundo a narrativa. O que apareceu nas gravações depois da meia-noite surpreendeu a equipe. As imagens mostravam uma pequena criatura translúcida, aproximadamente do tamanho de uma mão humana. Ela possuía pequenas placas luminosas nas costas e avançava silenciosamente pela parede vertical. Seus movimentos pareciam extremamente suaves e controlados, quase como se seguisse sempre o mesmo caminho. O momento mais estranho ocorreu quando o animal parou diretamente diante de uma das câmeras. A criatura teria girado lentamente a cabeça em direção ao equipamento, dando a impressão de estar olhando para a lente. Apenas um olho podia ser percebido claramente, e segundo a descrição, sua pupila apresentava um formato semelhante a um hexágono. Esse detalhe imediatamente chamou a atenção, porque formas hexagonais já haviam aparecido anteriormente nas estruturas subterrâneas e nas marcas observadas na placa de pedra. Alguns dias depois, a equipe retornou à mesma área. Nesse momento,
Observou-se que a quantidade de ninhos parecia ter aumentado significativamente. Além disso, pequenos vestígios daquele mesmo material semelhante à cera teriam aparecido na parte externa de alguns equipamentos utilizados durante a expedição. Isso levantou a possibilidade de pequenos organismos terem alcançado outras áreas além daquele trecho principal. Curiosamente, os sensores instalados no local não teriam registrado seus deslocamentos. Depois do término da expedição, os cientistas imaginaram que a etapa seguinte aconteceria principalmente nos laboratórios, mas algumas semanas mais tarde começaram a circular relatos sobre os próprios integrantes da equipe. Alguns afirmaram ouvir vozes sem conseguir identificar de onde vinham. Outros disseram ter experimentado por alguns segundos a sensação de que o tempo estava passando mais rápido ou mais devagar. Um integrante chegou a afirmar que seu relógio mostrava aproximadamente 20 minutos de diferença em relação a outros registros digitais. Inicialmente, essas experiências receberam relação com o cansaço extremo, o estresse e as condições físicas enfrentadas durante a exploração, mas conforme apareceram relatos semelhantes, alguns membros teriam passado por avaliações médicas. Exames cerebrais realizados em determinados participantes teriam indicado atividades elétricas incomuns no hipocampo e no córtex pré-frontal. Essas regiões do cérebro estão ligadas, entre outras funções, à memória, à tomada de decisões e ao processamento de pensamentos. O relatório mencionado na história também descrevia pequenos micropulsos. Eles não seriam fortes o suficiente para provocar danos graves, mas poderiam, segundo a hipótese apresentada, influenciar o ritmo circadiano do organismo, conhecido popularmente como relógio biológico, além de interferir temporariamente na memória de curto prazo. Um padrão teria chamado particularmente a atenção. As alterações pareciam mais evidentes nas pessoas que permaneceram durante mais tempo próximas às estruturas hexagonais. Depois surgiu outro relato. Um pesquisador teria começado a desenhar repetidamente espirais, hexágonos e outros padrões geométricos enquanto dormia. Mais tarde, os desenhos passaram por comparação com alguns padrões de ressonância observados nas camadas cristalinas encontradas na caverna. Segundo a narrativa, perceberam-se algumas semelhanças. O detalhe mais intrigante era que o pesquisador dizia não se lembrar de ter produzido os desenhos. Na mesma época, uma bióloga teria começado a pronunciar palavras durante o sono. Algumas pessoas que analisaram as gravações afirmaram que os sons lembravam línguas muito antigas ou formas primitivas de linguagem. Enquanto isso, o integrante mais jovem da equipe relatava repetidamente o mesmo sonho. Ele dizia estar em uma câmara escura e observar um pulso luminoso surgindo debaixo do chão. No sonho, o ritmo daquela luz acompanhava exatamente as batidas de seu coração. Um suposto relatório divulgado posteriormente teria recomendado acompanhamento prolongado dos integrantes da expedição. A última página desse documento estaria ausente. Mesmo assim, uma pequena frase atribuída ao material acabou se tornando bastante comentada. A caverna muda você. Número 3. Evidências versus teoria. O que realmente sabemos. Até aqui vimos uma série de acontecimentos e alegações relacionados à caverna, mas existe uma questão essencial. Quais partes são conhecidas e estudadas cientificamente e quais continuam pertencendo ao campo das hipóteses, relatos e especulações? Essa diferença é fundamental. Primeiro, existem fatos amplamente conhecidos sobre Sondong. Ela é reconhecida como a maior caverna conhecida do mundo e está localizada na região de Phong Nha Bang, no Vietnã. Também é conhecido o fato de que seu interior abriga um ecossistema extremamente incomum, com árvores, vegetação, grandes áreas iluminadas naturalmente e condições capazes de produzir nuvens dentro da própria caverna. A região possui formações de calcário extremamente antigas, com origem estimada em aproximadamente 400 milhões de anos. Pesquisadores realizam estudos naquele sistema de cavernas há muitos anos. Também existem espécies da região que continuam sendo analisadas e catalogadas. Cada nova descoberta lembra que ainda existem inúmeros ambientes subterrâneos pouco conhecidos abaixo da superfície terrestre. Por outro lado, diversas alegações apresentadas ao longo desta história não possuem comprovação científica sólida. Entre elas está a ideia de que determinadas partes da caverna seriam estruturas totalmente artificiais, ou de que sinais
misteriosos estariam sendo produzidos por algum sistema oculto. Da mesma forma, não existe consenso científico comprovando ligações entre supostos símbolos proto-elamitas, sinais semelhantes registrados no Ártico ou alguma civilização antiga ligada àquele local. Essas possibilidades podem ser discutidas, mas não devem ser apresentadas como fatos estabelecidos. A ciência permite que perguntas sejam feitas, mas respostas precisam ser sustentadas por evidências. Por isso, sempre que uma nova descoberta parece extraordinária, é necessário separar cuidadosamente aquilo que recebeu observação da interpretação que alguém faz dessa observação. Às vezes, um fenômeno parece extremamente misterioso quando é descoberto, mas enquanto não existir comprovação suficiente, ele deve continuar sendo tratado como uma possibilidade e não como uma conclusão definitiva. É justamente esse equilíbrio que torna Sondong tão fascinante. O que já sabemos sobre a caverna é impressionante por si só, e o que ainda não sabemos continua estimulando novas investigações. Talvez pesquisas futuras consigam responder algumas dessas perguntas, talvez outras investigações acabem criando questões completamente diferentes. Por enquanto, o mais importante é manter a curiosidade, compreender os fatos conhecidos e evitar conclusões que não estejam apoiadas por evidências. Caso futuras pesquisas comprovem algumas das alegações mais extraordinárias relacionadas a sistemas subterrâneos como esse, as consequências poderiam ultrapassar as fronteiras do próprio Vietnã. Isso poderia mudar nossa compreensão sobre determinados ambientes escondidos sob a superfície terrestre. É perfeitamente possível que existam enormes sistemas subterrâneos que ainda não tenham sido totalmente explorados. Esses locais também podem abrigar espécies desconhecidas ou populações de organismos que permaneceram isoladas por períodos extremamente longos. Além disso, cavernas preservam informações importantes sobre o passado do planeta. O estudo de minerais, sedimentos e formações subterrâneas pode ajudar pesquisadores a compreender antigas condições climáticas e transformações ambientais ocorridas ao longo de diferentes períodos da história da Terra. Algumas pessoas relacionam descobertas desse tipo a civilizações perdidas. Até o momento, porém, não existe evidência sólida que confirme uma conexão desse tipo com Sondong. Se algum dia provas desse nível receberem confirmação real, certas ideias sobre a história humana precisariam ser reconsideradas. Mas, até que isso aconteça, essas afirmações devem permanecer no campo das hipóteses. Toda essa história também demonstra que a tecnologia disponível atualmente possui limites. Mesmo equipamentos modernos nem sempre conseguem revelar imediatamente todos os detalhes de ambientes subterrâneos gigantescos e extremamente complexos. Por isso, novas tecnologias e futuras missões de pesquisa poderão revelar muito mais sobre sistemas de cavernas como esse nos próximos anos. Sondong continua sendo um dos locais naturais mais extraordinários do planeta, e não apenas por suas dimensões gigantescas. Cada nova investigação realizada naquele ambiente produz novas informações, novas perguntas e novas possibilidades de estudo. São exatamente essas perguntas que incentivam pesquisadores e exploradores a continuar avançando. Talvez alguns desses mistérios sejam solucionados no futuro, talvez outros permaneçam sem resposta durante muito tempo. Ao longo desta história, existem elementos conhecidos e confirmados sobre Sondong, e também existem relatos e afirmações que continuam sem comprovação. Por esse motivo, qualquer nova alegação precisa ser analisada com cuidado antes de ser aceita como verdade. A ciência avança exatamente dessa maneira, fazendo perguntas, realizando pesquisas, comparando dados e chegando a conclusões somente depois que as evidências são examinadas. E esse mistério precisa ser observado da mesma forma. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e conte nos comentários o que você achou dessa história. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.